Então, pessoal, vamos ter que revisar um pouco a respeito do metabolismo do ferro. E para a gente entender isso, a gente tem que saber que existem duas formas iônicas do ferro, que é o ferro Fe2+, que é chamado de íon ferroso, enquanto a forma Fe3+, é chamada de íon férrico. Ok? E aí o que acontece? Quando você tem uma alimentação adequada e tudo mais, se você comer alguma fonte que contenha ferro de origem animal, ele vai poder vir no grupo M, e aí vai ser o Fe2+, ok? Já aqui, no caso, se você comer algo de origem vegetal, como o feijão, por exemplo, que muita gente fala que tem ferro, você vai comer em alguma dessas formas. E aí você vai ter o ferro não M, que seria aquela forma inorgânica do ferro de fato. Porém, você vai ter predominantemente aqui o Fe3+, enquanto de origem animal você vai ter predominantemente esse Fe2+, com o grupo M, ok? E aí o que acontece? Você vai fazer o consumo aqui, né, desse ferro, ele vai passar pelo esôfago e vai chegar aqui no estômago. O estômago é um ambiente ácido. Esse ambiente ácido, ele é importante nesse processo e até para manter os íons Fe2+, ok? Então, a gente vai precisar desses íons Fe2+, para que a gente consiga entrar nas células duodenais, que seriam os nossos enterócitos. E aí o que vai acontecer? Os ácidos, como a vitamina C, por exemplo, vai favorecer a redução do Fe3+ em Fe2+. E só lembrando da química, o que é redução e oxidação? Fe2+, por exemplo, e aqui você vai ter o Fe3+. E aqui a mesma coisa. O que acontece? Aqui você está perdendo um elétron. Se você for olhar aqui, ele está ficando mais positivo. Então, você perde um elétron. E se você está perdendo um elétron, isso aqui é um processo de oxidação. Enquanto aqui é um processo de redução. Ok? Por quê? Porque está ganhando um elétron e ficando mais, de certa forma, negativo ou um pouco menos positivo, né? Porque os dois são íons positivos. Então, isso é o processo de oxirredução desse ferro. Então, aqui, nesse primeiro momento, vai ocorrer a redução e quem vai ser responsável por isso vai ser um citocromo aqui do enterócito, que é chamado de DCYTB. Eu lembro de DC, de Marvel e DC, e de YouTube, tá bom? Mas aí vocês lembram da forma que vocês quiserem. Já aqui você vai ter a DMT1. E aí o que acontece? O ferro vai entrar, ferro 2+, e a outra importância aqui de você ter um ambiente ácido é que vai fazer um cotransporte, né? Então você vai ter aqui H+, e Fe2+, sendo enviados aqui para dentro, né? Com isso, você vai poder ter um processo de oxidação novamente. E aí o ferro Fe3+ vai ficar armazenado aqui. E esse ferro, quando é armazenado dessa forma, vai ser chamado de ferritina. Ok? Mas você também pode ter que ele vire de novo Fe2+, ou simplesmente já passe e não vire ferritina.
E aí você vai passar aqui pela ferroportina. Quando o ferro, no caso, for passar pela ferroportina, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter uma oxidase nessa região da membrana. E essa oxidase, ela vai ser chamada de efestina. Enquanto isso aqui vai ser chamada de epsidina. Essa efestina, ela vai servir como uma oxidase, ou seja, ela vai transformar o Fe2+, novamente em Fe3+, ok? E essa epsidina, ela vai regular a saída do ferro. Então, ela pode ser estimulada por fatores inflamatórios, como a interleucina 6. Por isso que em processos inflamatórios, a epsidina pode aumentar a sua expressão. Porque uma vez que o ferro saia menos, você vai, por exemplo, ter um aumento da ferritina no exame de sangue. E isso é bem importante de ser analisado. Enquanto a ferritina aumentou, você tem uma redução, por exemplo, do ferro na corrente sanguínea. Então, pode ser justamente por conta dessa ação da epsidina de evitar com que o ferro saia de algumas células, né? Ela está presente em diversas células, mas ela é principalmente produzida pelo fígado. Então, o fígado tem uma importante contribuição na produção dessa proteína. Chegando aqui na corrente sanguínea, você vai ter um transportador na corrente sanguínea de Fe3+, e esse transportador de Fe3+, ele consegue levar 2 íons férricos e é chamado de transferrina. A transferrina vai levar para a corrente sanguínea, e os dois principais destinos do ferro seriam ou ir para a medula óssea, então vai ajudar na produção de hemácias, ou ir para o fígado. Cerca de 70% vai para a medula óssea e outros de 10 a 20% vai para o fígado. Beleza? Então, basicamente, esse é o nosso ciclo do ferro.